acompanham nas redes sociais o trabalho dos irmãos. E também estar aqui com os irmãos alegrou o meu coração, da minha família, pela simpatia dos irmãos, pela dedicação, pela devoção. Continuem assim. Esse é o caminho de servirmos ao Senhor, e nessa unidade nós temos toda a condição espiritual para superar qualquer problema, qualquer adversidade, e ainda assim continuar servindo ao Senhor com fidelidade, com alegria. Eu quero nessa noite trabalhar sobre o tema, observando a nossa divisa da nossa conferência, que é Maranata, o Senhor Jesus vem. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você sabe e conhece essa verdade. Essa verdade, Maranata, que o Senhor Jesus vem, e Ele vem com um propósito específico de levar para si aqueles que voluntariamente creram no seu nome e no seu poder. Mas há muitos que não compreendem o significado de Maranata. Há muitos que ainda não ouviram falar de Maranata. E agora a nós que conhecemos, que sabemos o que isso representa, é a maior manifestação de poder que a humanidade vai ver. E é a última que a humanidade vai ver. Porque o Senhor agora se apresenta para nós como o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Quem pode ser salvo? Todos que crerem no nome do Senhor. Quem será salvo? Quem crer no nome do Senhor. E a Bíblia nos afirma que o Senhor Jesus, por amor, já alcançou a tua vida e a minha vida. Você que é salvo em Jesus, diga amém. Muitas vozes, um grande coral. E nós precisamos utilizar essa fala para compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E não é apenas uma expressão falada, mas deve ser uma ação vivida, através do nosso comportamento, do nosso procedimento. As pessoas nos observam, saibam disso, e que elas possam ver em nós pessoas que amam a Jesus, que pela nossa estrutura humana haverá falhas em nós, mas agora que temos uma estrutura espiritual, haverá sempre um desejo forte de consertarmos os erros e de agradarmos a Jesus. E quem busca agradar a Jesus, naturalmente, é um missionário, porque vai falar e vai viver com intensidade o Evangelho de Cristo Jesus. E a minha oração é que você seja um desses que é alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nessa noite eu quero falar sobre o tema: confie em Deus em todo o tempo e apresente-se sempre como servo dele. E convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. Estaremos lendo do verso 19 até o verso 40. Peço que, em reverência à palavra do Senhor, vocês fiquem de pé mais uma vez. Atos, no capítulo 16. A partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: vendo os senhores da jovem que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os lançavam e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-no na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com eles toda a sua casa. Sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem. Agora saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tiram-nos para fora. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo, pediram-lhe desculpas, e tirando-os para fora, rogavam que saísse da cidade. Tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Que a palavra do Senhor, rica e poderosa, ganhe espaço no teu coração. Permita que a palavra de Deus ganhe espaço no seu coração. Pai, lemos a tua palavra e cremos no poder que ela tem. Precisamos, ó Pai, aumentar a nossa fé. Ó Pai, nos inspira para que tenhamos o desejo pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. Cantamos louvores aqui que nos inspiraram e trouxeram paz ao nosso coração, porque na dimensão do louvor o Senhor habita e o Senhor está neste lugar. Por isso, ó Pai, Senhor, continua batendo a porta dos corações que estão fechados para que se abram, e aqueles corações que estão abertos, que haja espaço para o Senhor trabalhar. É a oração que fazemos neste lugar, crendo no teu agir, crendo no teu poder, oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos e amigos. Confie em Deus em todo o tempo e apresente-se sempre como servo de Deus. É a nossa meta. Em qualquer cenário, precisamos nos apresentar como servos de Deus. Por quê? O cenário social, ele trará desafios que irão exigir de você uma postura de fé e de obediência. Já estamos vivendo tempos em que o cenário social vai exigir de você uma postura de fé e obediência. Quando falo fé e obediência, estou falando do reino de Deus, do conteúdo do reino de Deus, dos ensinamentos do reino de Deus, pelo qual você faz parte, pelo qual esta igreja é uma agência do Deus vivo. E aqui precisa ser respeitado e valorizado o ensino do Deus vivo, que se apresenta a nós também pela sua palavra. E esse conhecimento agora precisará estar muito forte em você, para que você tenha uma vida de fé e de obediência. Fé para crer na provisão de Deus e obediência para praticar os princípios divinos. Então nós precisaremos de fé para crer que o Senhor vai trazer provisão para nós, e obediência para praticar os princípios divinos. O texto nos mostra que Paulo e Silas estavam enfrentando grandes desafios por conta da sua vida com Deus. Estavam numa prisão, mas não por serem malfeitores. Estavam numa prisão
não porque tinham cometido qualquer erro ou crime. Estavam na prisão porque pessoas acionadas pelo mal intentaram calar a eles. Satanás quer te ver calado, quer te ver perdendo, mas o Senhor quer te ver atuante, firme, avançando na força do Senhor. E para que possamos avançar, não tem um outro meio que não seja obediência e fé. Obediência em Deus e fé na provisão dele para o nosso dia a dia. Nós precisamos olhar o que aconteceu aqui. O capítulo 16 vai mostrar que Paulo e Silas, em missão, chegaram ao lugar. E eles se dirigiam todos os dias para a oração. E na sua caminhada, eles estavam percebendo os acontecimentos da cidade. Você mora aqui nesta cidade e você precisa estar atento aos acontecimentos, olhar o que está acontecendo, não para criar contendas, não para criar comentários inadequados, não para criar fofocas, mas você é um agente de Deus, é um servo de Deus. O servo de Deus não tem apenas uma visão social, ele também tem uma visão social, mas ele tem, acima de tudo, a visão espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nessa caminhada para a igreja, para a oração, eles perceberam que havia uma jovem que adivinhava. Os adivinhos, a Bíblia afirma que não entraram no reino dos céus. E quando passavam, para tentar impedir de que eles se aproximassem, aquele espírito do mal adivinhador dizia: esses são servos de Deus. E às vezes, irmãos, as pessoas nos dão um elogio e a gente acaba ficando com aquele elogio no coração, criando um orgulho, e a gente não fala de Jesus para a pessoa. Mas olha, eu já sou servo de Deus, você é uma bênção, tá? Deus abençoe. E a gente se cala. Mas se eu observar com o olhar espiritual, junto com o meu olhar social, eu vou perceber as coisas erradas. E percebendo, eu sou o agente de Deus. E é Deus quem transforma, é o poder de Deus quem liberta. E nessa caminhada, eles vão e voltam, e num determinado dia, eles olham para aquela jovem e entendem que aquele espírito não é do bem, é do mal. E na autoridade do Senhor, ele repreende e expulsa aquele espírito que aprisionava aquela jovem. Por conta disso, o mundo, a sociedade, ela está aprisionada ao dinheiro. Eles fazem tudo por dinheiro. Muitos entram até no campo da ilegalidade para ter os recursos financeiros. Ter recursos financeiros como sustento e buscar a ele de uma forma correta, a Bíblia não condena. Mas quando passa a ser o nosso estilo de vida, então há um problema. Porque nem o dinheiro, nem o conhecimento social, nem tampouco as amizades em quantidades pode nos levar para o céu. Jesus voltará. Maranata, o Senhor Jesus vem. Nós precisamos mostrar esta verdade para as pessoas. Mas aqueles senhores, aquela jovem que exploravam, quando perceberam isso, logo começaram a agir de uma forma maldosa. Foram até os magistrados e inventaram mentiras a respeito de Paulo e Silas, dizendo que estavam perturbando a cidade, que estavam atrapalhando a cidade. E ainda então os magistrados vieram e ouviram as mentiras. E uma das mentiras estavam dizendo: olha, são pessoas que corrompem os nossos costumes, nós que somos romanos. Paulo era romano, de nascença. Haviam duas maneiras de serem cidadão romano, que era a potência dominante do mundo de então. Era uma de nascença, de nascimento, e como Roma invadia os povos e os fazia escravos, alguns que tinham recursos podiam comprar a cidadania romana. Então eram as duas maneiras de serem romanos. E os romanos se sobressaíam em detrimento aos demais povos. Mas levantaram mentiras contra ele. E por conta disso foram açoitados e lançados na prisão. O contexto lido mostra que Paulo e Silas estavam enfrentando grandes desafios por conta da sua vida com Deus.
Pode ser que você também esteja enfrentando grandes desafios por conta da sua vida com Deus, ou venha enfrentar. O que eu quero dizer a você, igreja do Senhor, nunca desanime. Nunca desanime quando você está enfrentando desafios, porque você é uma pessoa íntegra com Deus. O Senhor, no momento certo, no tempo certo, trará respostas. E nós precisamos caminhar, e eu citei aqui duas palavras que vou citar em toda a mensagem, em obediência e fé. Fé que o Senhor vai intervir no cenário. E obediência para manter em integridade, não deixar que os maus possam nos modificar. O que eu tenho visto ao longo da minha caminhada como igreja, o Senhor me permitiu exercer algumas funções na nossa denominação, e eu fiz com muita alegria, no temor do Senhor. Fui presidente da associação da nossa região, a Banepa na época, presidente da convenção estadual por mais de uma vez, também vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, e por isso tive o privilégio de viajar pelo estado do Pará todo, pelo Brasil e até fora dele. E quando encontrava pessoas fora da igreja, a maioria delas, a fala sobre por que estavam afastados foi porque eles falaram: sofremos injustiças. Meus irmãos, o mundo injusto não vai te oferecer justiça. Não se iluda. Pessoas que não temem a Deus são pessoas injustas. E não espere que eles te ofereçam justiça. A justiça, o cuidado, a provisão só vem dos céus, de Deus para nós. E Ele usa a tua vida como um servo de Deus para promover justiça. Então, eu preciso focar as minhas escolhas e as minhas decisões não com o que o mundo está me oferecendo, não com que aquele que até esteja no contexto de congregar a igreja, de participar da igreja, esteja falando, e se o que ele fala não está em conformidade com a palavra de Deus, não permita que isso venha para o teu coração, porque não faz bem, não vai te edificar, pelo contrário, vai te paralisar, vai te afastar do caminho. Mas quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando eu ouço a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio e estudo a palavra de Deus, eu descubro o valor da obediência e passo a praticar a obediência ao nome do Senhor. Por isso, querido irmão e amigo aqui presente nessa noite, mantenha ativo em sua vida os princípios divinos e Deus trará provisão. Mantenha ativo os princípios divinos. Não deixe que nada venha mudar a tua essência. Lembre, nossas ações e comportamentos devem ser com a direção divina, na força do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 13, a palavra do Senhor nos diz exatamente isso, como deve ser a nossa vida, mantendo-a diante do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 6, 10 a 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo o quê? Ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser essa meta para as nossas vidas. Por isso, confie em Deus em todo o tempo e apresente-se sempre como servo de Deus. Quando estamos fortalecidos no Senhor, nós teremos condições de nos apresentar assim. Em primeiro lugar, para que você confie em Deus e se apresente sempre como servo de Deus, você precisa, em qualquer cenário, pratique os ensinamentos bíblicos. Em qualquer cenário, pratique os ensinamentos bíblicos. Seja dentro da igreja, seja lá em casa, seja no trabalho, seja no lazer, seja no estudo, em qualquer lugar, precisamos necessariamente praticar os ensinamentos bíblicos. Até porque foi o que Jesus nos ensinou que nos transformou. Foi o que Jesus nos ensinou que nos libertou. Foi o que Jesus nos ensinou que nos faz estar aqui nessa noite.
Para quem não compreende, passa ali e pode nos chamar até de loucos, de malucos, achando que estamos perdendo tempo. Mas nós estamos conscientes que nós estamos otimizando o nosso tempo, valorizando o nosso tempo. E a maneira de valorizar o tempo é estar obedecendo ao Senhor, praticando os seus ensinamentos. Isso faz bem para a alma, faz bem para a minha vida, faz bem para a minha família, faz bem para a minha igreja, faz bem para a sociedade. Então, em qualquer cenário, pratique os ensinamentos bíblicos, porque isso faz bem para nós. Exalte o nome de Deus, ore, louve, confie nas promessas de Deus. Dos versos 19 até o verso 24 do texto que nós lemos, estamos lendo qual texto? Estamos lendo Atos 16. Mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar. Dos versos 19 até os versos 24, uma série de ações do mal vem na direção deles. De quem? De Paulo e Silas, com o intuito de os fazer parar a sua missão. Eles estavam ali pregando o evangelho, pessoas estavam se convertendo, mudanças estavam acontecendo. Aquela jovem com o espírito do mal foi liberta, e por conta disso o inferno se levantou. Nós ouvimos aqui uma canção que diz que o inferno não pode prevalecer, e de fato não pode, desde que você se mantenha no padrão do reino. Se você perder o padrão do reino, você não é um representante do reino. Você precisa fazer o que o padrão do reino exige, e nessa condição nós teremos forças para superar os ataques do mal. Uma série de ataques do mal se levantaram contra eles, calúnias e mentiras contra eles. Foram publicamente despidos, açoitados, lançados na prisão, e nada tinham feito de errado. Irmãos, num cenário desse, para permanecermos firmes contra a cilada do diabo e do mal, só estando firmados na obediência ao Senhor e com o coração, crendo que o Senhor entrará com provisão na hora certa. Sabe, Paulo e Silas, quando estavam ali, estavam em missão. Nós temos que entender que o Senhor nos deu o privilégio de sermos profissionais liberais, funcionários, representantes de talvez alguma instituição, mas quando estamos no exercício da nossa caminhada com Deus, nós somos cidadãos dos céus. Esse é o título que mais vale. Eu tenho algumas formações, mas quase não divulgo as formações que tenho, porque o que me faz diferença na minha vida é que eu divulgo com muita alegria, é que eu sou servo de Deus. É isso que faz a diferença. E esse entendimento nos leva a continuar na dependência do Senhor. Se Paulo e Silas não tivessem desenvolvido uma vida de oração, esse contexto aconteceu, eles iam todo dia orar e voltavam. Eles estariam pessoas com habilidades carnais. E o crente não pode ser carnal, ele tem que ser com habilidades espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando levantaram mentiras contra ele, falando não são cidadão romano, naquele momento não era interessante para Paulo e Silas dizer que era cidadão romano. Se eles invocassem o direito de ser cidadão romano, o cenário social se modificaria, mas eles iriam comprometer o cenário espiritual. Eles não reivindicam, porque eles continuam sendo uma demonstração de que são servos de Deus. Haverá lugares que você tem que se apresentar não pela formação que você tem, não pelo conhecimento social que você tem, mas aquele lugar precisa que você se apresente como um servo autêntico de Deus. Paulo e Silas eram servos de Deus. No momento certo, eles falaram que eram cidadão romano, mas naquele momento competia eles testemunharem do poder e do amor do Senhor. Às vezes, como crentes, e no contexto, eu cresci no contexto de igreja, tenho muita propriedade para falar isso. Tem aquelas famílias mais tradicionais que dão a vida pela igreja, são bênção. Mas tem outros que contribuíram e se acham, às vezes, dono da igreja. E quando vem os conflitos,
Ele logo se levanta e diz: olha, eu estou aqui desde tal dia, eu contribuí para comprar o ventilador, eu contribuí para comprar o piso da igreja. E aquele conflito que poderia ser solucionado se eles invocassem a humildade e o poder de Deus, ele se agrava. Nós precisamos invocar que somos servos de Deus. Paulo e Silas não falaram que eram romanos. Eu sou romano desde nascença. Para ele isso não importava. Para muitos isso importava. Mas para ele importava dizer: eu sou servo do Deus vivo. Eu sirvo a Jesus. E o nosso procedimento apaga os incêndios. Nós vamos perceber isso mais adiante. Por isso, eles, no entanto, quando perceberam uma série de ações do mal que vem na direção deles, com o intuito de os fazer parar a sua missão, eles, no entanto, na autoridade do Espírito de Deus, eles utilizam sua devoção a Deus, oração e louvor. É o que diz o verso 25. Estavam sob ataque do mal, e eles utilizam como resposta sua devoção a Deus. O verso 25 do capítulo 16 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Reaja, não com a sua força física. Reaja, não com a sua influência social. Reaja utilizando a sua devoção a Deus. A oração, nós conversamos com Deus. Os louvores, Deus habita nos meios dos louvores. E aquele lugar que os levaram, uma prisão escura, aquele lugar de pessoas maltratadas, 2 servos de Deus fizeram a diferença. Porque diante do ataque do mal, eles usaram o poder do reino de Deus para serem luz naquele lugar. Era meia-noite. Se fosse eu estava talvez dizendo: olha, eu sou cidadão romano, me tire daqui. Mas eles não caminharam nessa direção. Tinham um propósito. O crente tem propósito. Saiba disso. Se você não tem um propósito ainda, você precisa viver o propósito, que é servir ao Deus em qualquer cenário. E eles cantavam e oravam. E o texto afirma que os outros presos, o quê? O escutavam. O escutavam. As pessoas têm te escutado falar do amor de Deus, declarar da grandeza de Deus. As pessoas têm te escutado você cantar louvores a Deus. Mude as suas atitudes em detrimento à vontade do Senhor. Eu tenho destacado muito isso, que eu gosto de estar informado. E naquele tempo que tinha o jornal de papel, eu comprava e já amanhecia lendo todos os detalhes do jornal. Depois, ao acordar, eu logo ligava a TV para ver os noticiários. Irmãos, não tem nada produtivo nos noticiários. É uma tragédia. Eles ficam detalhando a tragédia. E aquilo já atrapalhava o meu dia. E eu orei ao Senhor: Senhor, modifica o meu cenário. O Senhor colocou no meu coração: ao levantar, faço a minha devoção de oração primeira, não saio da cama antes de orar. E depois que oro, eu olho rapidamente pela função que desempenhamos, né, pastor? Como pastor, nós estamos de prontidão 24 horas. Vê se não tem alguma emergência. Não tendo, o meu aparelho de telefone vai direto para o YouTube e os hinos começam a tocar. Vou à mesa com a minha esposa tomar café e a nossa companhia é os louvores. Eu estou ouvindo e, como eu estou comendo pão e tomando café, a minha mente está acompanhando, louvando o meu Deus. O dia começa diferente. Os enfrentamentos que eu vou ter, eu vou responder diferente. Paulo e Silas responderam diferente, porque estavam continuamente buscando a Deus em oração. Nós temos orado pouco. Nós temos lido a Bíblia pouco. Nós temos vindo pouco à igreja cultuar ao Senhor. Ficaremos fracos, não tenha dúvida.
Mas se você orar bastante, ler a Bíblia bastante, vir aos cultos bastante, você ficará forte, porque temos a garantia de Deus que Ele nos qualifica e nos fortalece. E diante dos conflitos, saberemos o que fazer. Nós vamos orar e vamos cantar louvores. Quem tem contato comigo pela primeira vez e chego às igrejas, já fui criticado por algo que eu não tenho nenhum problema em receber essa crítica. Alguém chega, pastor, Miguel diz, pastor, olha, aconteceu isso aqui, o que é que o senhor acha? Eu digo, olha, eu não acho nada, eu vou orar. Irmãos, tem coisas que eu não sei da resposta. Ou até vejo a complexidade. Eu tenho que orar ao meu Deus, para que me dê essa palavra de sabedoria. Se Paulo e Silas não estivessem orando ao Senhor, logo no primeiro momento ele para lá, eu sou cidadão romano. Mas estava orando ao Senhor. Eles sabiam que iam enfrentar uma batalha espiritual. E sabiam eles que iam vencer. O crente é mais do que vencedor. E alguns dizem, eu não vou mais conversar com o pastor. Toda vez que eu vou lá, dizem assim, vamos orar? Tem algo mais poderoso? Eu não conheço. Mas as pessoas não conseguem perceber isso. E temos falhado como crentes. Porque os cultos menos frequentados, não sei se aqui é uma exceção, são os cultos de... E alguns crentes dizem, pastor, hoje o culto é só de oração? Como se isso não fosse um poder, não fosse importante. Eu digo, meu irmão, é só de oração. E eu te recomendo que você venha. Porque faz bem para a tua vida, faz bem para a tua família, faz bem para a nossa alma. Mas a gente não percebeu o poder da oração. Paulo e Silas agora, atacados pelo mal, cantavam e oravam. Você precisa também cantar e orar em qualquer cenário, até porque você é um servo de Deus, é um crente em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nos versos 23 e 24, vai mostrar que eles estavam presos em segurança máxima. Haviam dado muitos açoites nele, o verso 23. Lançaram na prisão e falaram para o carcereiro, lance na prisão de segurança, põe lá no fundo. E ainda prenderam seus pés no tronco com algemas, impossibilitando qualquer possibilidade de fuga. Eu quero dizer algo à igreja do Senhor. Não importa o quão forte e quão grande é a maneira da prisão, Deus pode libertá-los. Não importa o tamanho da perseguição sobre a sua vida, Deus pode te livrar. Não importa o tamanho das pessoas que se levantem contra você, como um gigante levantou-se contra Golias, Deus pode derrotar os gigantes, porque Deus é maior, é mais poderoso. Por isso, meus irmãos, os magistrados possivelmente tinham informações das ações de poder sobrenaturais que viam na vida de Paulo e Silas. Eles estavam curando enfermos, eles viam pessoas endemoniadas serem libertas, eles viam milagres sendo feitos pelas mãos de Paulo e Silas, tinham essas informações, e por isso eles o lançaram na prisão e pediram muita segurança na vida deles. Eles queriam, de fato, silenciar a Paulo e Silas. Não pensem vocês que os agentes do mal, pessoas sem Deus, não querem te silenciar, não querem atrapalhar a tua obra. E nós precisamos estar muito conscientes disso, para que não venhamos a desistir, não venhamos a desanimar, e ainda assim, não venhamos a utilizar as armas que o mundo utiliza. As nossas armas são espirituais. Queridos irmãos, creia, Deus pode te libertar de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer dilema. Deus pode te libertar. Você acredita no poder de Deus? Louvado seja Ele. O carcereiro os colocou na parte interior e mais segura da prisão, e com precaução adicional, firmou seus pés no tronco de madeira, impossibilitando qualquer possibilidade de fuga. Quando olhamos para esse cenário, sem o olhar divino, sem o olhar espiritual, e se o texto parasse aqui, diríamos,
foi fim de linha para Paulo e Silas. Foram derrotados. Mas, irmãos, nós cantamos aqui naquela... Possamos estar abatidos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não derrotados. E com o Senhor, sempre estaremos de pé. E este Paulo, em determinado momento, disse: podem prender o meu corpo, mas eu tenho liberdade no meu espírito com o meu Deus. Sabe, ninguém pode prender a tua fé. Só você pode prejudicar a sua fé. Não há força nesse mundo que possa prender a sua fé. E Deus não permite que a sua fé seja presa, exatamente porque ela é a espada que vai te libertar. Com fé em Deus nós podemos dissipar todos os dardos inflamados do maligno. Então creia que em qualquer cenário você pode ter fé e deve exercitar a sua fé. O versículo 25 diz que eles estavam presos, foram açoitados. Aquela condição que eles estavam era desconfortável. Açoitados, possivelmente em pé, com os pés presos, impedindo a locomoção, sentindo dores pelos açoites que não foram poucos, numa prisão escura, numa prisão fria, com um sentimento de injustiça sobre eles, sentindo no seu corpo físico o poder do mal se levantando contra a igreja. Não havia sono para Paulo e Silas naquela noite, por causa da dor dos açoites e de sua posição desconfortável. No entanto, no meio do sofrimento, revelaram a sua confiança em Deus, bem como a sua alegria nele. No meio do sofrimento, do desconforto da prisão, eles revelaram a sua confiança em Deus, bem como a sua alegria nele. Você tem revelado a sua confiança em Deus? Paulo e Silas não estavam olhando para as dores, mas sabia que Deus iria livrá-los, porque estavam na missão. Eles expressaram confiança em Deus quando cantavam à meia-noite. À meia-noite, comumente, era a hora para dormir. Mas naquele cenário de dor, não havia sono, então eles falaram: nós vamos mostrar aos demais que perseguição não muda a minha essência. Eu sou servo de Deus. E ao cantar louvores e ao orarem, revelaram publicamente a sua dependência de Deus, a sua confiança em Deus. Você tem revelado a sua confiança em Deus? Ou diante dos problemas você tem abandonado? Tem desistido? Não desista. O salmista no Salmo 40, no verso 4, ele diz assim, Salmo 40, verso 4, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. E ainda o Salmo 56, 4 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Paulo e Silas estavam revestidos desta informação do salmista e colocaram a sua confiança em Deus. Irmãos e amigos, confie em Deus. Em segundo lugar, os cenários são transformados quando se aplicam os princípios divinos. Que cenário estavam inseridos Paulo e Silas? Numa prisão. Foram açoitados, foram injustiçados, caluniados, presos de uma forma cruel, algemados. Um cenário ruim, de forças do mal querendo domar a força de Deus.
E o servo de Deus autêntico, ele é luz. Aqui eu estou vendo vocês porque tem luz. Se apagarem as luzes, fica escuro, eu não vejo vocês. O reino de Deus é visto pelas pessoas que estão em trevas, porque o servo de Deus é luz. Que luz é essa? É o meu comportamento, é a minha fala, é a minha atitude, é a minha reação diante dos problemas. Quando Davi foi enfrentar Golias, Saul colocou a armadura de Saul em Davi. Davi deu alguns passos. Se Davi fosse enfrentar Golias com aquela armadura de Saul, ele estaria confiando na força do homem, ele perderia. Ele tirou aquela armadura e usou o que ele tinha, as suas habilidades, uma funda, mas o que ele utilizou de verdade foi a confiança e dependência de Deus. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derrotou aquele gigante. Para a sociedade era impossível disso acontecer, mas para Deus tudo é possível. Se você é um servo de Deus, certifique-se, busque o agir de Deus em tua vida. Queridos irmãos, o verso 23, o verso 26, vem logo depois do verso 25. No versículo 25, o que eles fizeram? Um culto a Deus. Na prisão, eles fizeram um culto a Deus. Cantaram, oraram, pregaram. Um culto a Deus. Sabe qual foi o resultado do culto a Deus? O verso 26 é o resultado desse culto. Olha o que diz o texto bíblico aí. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões de todos. O milagre da abertura do cárcere não os fez fugir dali. Todo milagre tem um propósito. Irmãos, aquele terremoto é um resultado do nosso culto a Deus. Um terremoto direcionado, onde não foram feridos pela estrutura daquele prédio caindo sobre eles. Mas o Senhor trabalha da forma correta, dos mínimos detalhes. As portas de ferro se abriram. Os grilhões, as algemas caíram. Eles estavam livres. Esse livramento não é obra do acaso, até porque não creio no acaso. Essa ação é o poder sobrenatural de Deus que o mundo não tem, que nós temos ao nosso favor, ao nosso auxílio. Esse poder sobrenatural acontece quando nós buscamos intensamente ao Senhor. Não importa se eu estou na rua, se eu estou aqui em pé sentado, em um leito de enfermidade ou numa prisão injustamente, se eu cultuar ao meu Deus, Deus vai intervir com poder milagroso, que só Ele tem poder de milagres para nós. E quando estamos no centro da vontade do Senhor, a gente sabe o que fazer. Se fosse um de nós, opa, abriu, vou cair fora. Eles ficaram quietos. Eles sabiam que Deus estava agindo. Irmãos, quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, nós sabemos que Deus está agindo. E quando Deus está agindo, nós temos que esperar Deus dar o comando. Temos perdido batalhas, porque não temos esperado o comando do Senhor. As portas se abriram, as algemas caíram, mas Deus não queria fazer apenas aquilo naquele lugar. O propósito de Deus é salvar vidas, é libertá-las e transformá-las. E esse tem que ser o nosso propósito. Temos que fazer tudo para a glória de Deus e para que o poder de Deus, para que o reino de Deus seja conhecido pelas pessoas que nos cercam. Eles não foram embora. Não era hora de ir embora ainda. Deus estava agindo. Não haja de uma forma precipitada. Espere o comando de Deus. O milagre da abertura do cárcere não os fez fugir dali. Todo milagre tem um propósito. Quem está na sintonia do reino de Deus sabe como fazer, o que fazer e como agir.
No verso 27, o cenário muda de personagem. O verso 27 diz que, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. A atenção muda-se dos prisioneiros para o carcereiro, a quem o terremoto despertou do sono. Ele estava dormindo em serviço. Aquele terremoto que beneficiou os servos de Deus e os que foram beneficiados com a presença do servo de Deus ali. A presença do servo de Deus, ela tem que necessariamente abençoar os lugares. Não haviam só eles de presos, haviam outros presos. Mas eles eram presos que serviam a Deus e mudaram aquele cenário. A atenção muda-se para o carcereiro. Ele desperta do sono. E o servo de Deus pratica o amor por todos, até pelos inimigos. O verso 28, o verso 27 diz que o carcereiro, quando viu as portas abertas, ele pegou a espada e quis matar-se. Mas o verso 28, Paulo, como servo de Deus, bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. O servo de Deus pratica o amor por todos, até pelos inimigos. A prática do evangelho salva vidas, modifica as intenções do coração humano. Se fosse alguém sem harmonia e sintonia com o Espírito Santo de Deus, esse aí, olha a minha costa aqui como está. Eu não estou nem aí para ele, vou ficar vendo aquele se matar. O servo de Deus não pensa no mal. O servo de Deus sabe que ele foi transformado pelo Senhor. E sabe que as pessoas agem erradamente, com maldade, porque não foram transformados ainda. E é a nossa postura de fé, é a nossa postura de amor que vai mudar as pessoas. Paulo diz: não te faça mal nenhum, porque todos estamos aqui. E Paulo só pôde falar isso porque era alguém que estava cultuando a Deus. Quem está cultuando a Deus está num clima espiritual. Quem está servindo a Deus está num clima espiritual. Entende a Deus, faz não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Paulo e Silas, sem a vontade de Deus, deixariam aquele carcereiro se matar. Mas eles não fazem isso. Tem pessoas que nos fizeram mal. Orem por eles e diga, declare bênção na vida deles, para que haja transformação e libertação. É interessante que a prática do evangelho salva vidas e modifica as intenções do coração humano. O verso 29 e o verso 30, o carcereiro, correndo, pediu luz e saltou dentro, e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30, então os tirou para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O poder do evangelho, meus irmãos, vai além das letras. O Senhor tem falado muito comigo, muito, nesses últimos tempos. Quem tem me acompanhado, minha esposa tem percebido isso, que o poder do evangelho vai além das letras. É sentimento de poder, alegria indizível, visão espiritual. Nós temos uma cristandade que até decorou grande texto da Bíblia e acha bonito, e cita, e até briga defendendo as letras. A Bíblia escrita é a verdade de Deus escrita, mas ela tem o poder de penetrar a nossa alma. E é nesse estado de espírito alinhado com o Espírito de Deus que eu vou compreender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Lemos há pouco em Efésios que estamos numa batalha espiritual. O mal se levantou contra os servos do Senhor, mas os servos do Senhor esperaram o momento certo e agora é eles que estão de pé. E quem está caindo é a força do mal, até porque o reino de Deus ninguém pode deter. Não há força maior do que a força de Deus, e você está no time de Deus. Utilize a força de Deus para vencer e superar os obstáculos. E o que acontece ali é algo sobrenatural. O terremoto.
E o poder do Evangelho vai além das letras. É sentimento de poder, alegria indizível, visão espiritual. E algumas perguntas nos passam despercebidos ali, alguns acontecimentos. Como, por exemplo, a noite estava escura, um terremoto. O carcereiro precisou de luz para os observar. Mas como Paulo sabia que ninguém havia fugido? Uma noite escura. Como na escuridão da noite, ele viu a ação de desespero do carcereiro, que pegou a espada e quis matar-se. Como? Para muitos, não tem resposta. Para nós temos resposta. O Espírito Santo fala. Na visão espiritual, nós olhamos além das circunstâncias. Deus falando no coração de Paulo: não deixe que ele faça mal à vida dele. E Paulo declarou. O Espírito Santo disse: olha, pode garantir a eles que todos estão aí. E quando o Espírito de Deus falar no teu coração, creia e não duvide. Creia e não duvide. O crer em Deus sem duvidar é a condição que eu posso ir além das letras. Eu posso sentir a presença de Deus e devo sentir. Eu posso buscar a presença de Deus e preciso buscar, para que aquilo que eu não alcanço com a minha vida natural, eu possa alcançar na dependência do Espírito de Deus, na vida espiritual. Eu ver as necessidades, eu saber o que falar, eu saber o que não falar, eu saber o que comentar, eu saber como abençoar. O carcereiro iria tirar a sua vida, e Paulo disse: não te faça mal nenhum, todos estamos aqui. Não tinha luz, mas tinha a luz de Deus, que ilumina as circunstâncias, para que possamos percebê-las e falar da grandeza. Temos que ser crentes com uma vida de poder, e não teremos poder sem o Espírito Santo do Senhor, mas com Ele nós temos todo o poder de Deus. Eu estou falando do sentimento que estava em Paulo. Era a unção espiritual. A unção espiritual do discernimento de quem exalta o nome glorioso de Deus. Estavam cantando louvores a Deus, cultuando a Deus. E aquela prisão tornou-se um lugar de adoração. E a unção espiritual estava sobre a vida deles. Por isso tiveram discernimento. E esse discernimento vem na vida de quem exalta o nome do Senhor. E como resultado disso, o carcereiro, ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A nossa vida, refletindo o reino, é uma pregação. Não houve aqui um apelo direto de Paulo na vida do carcereiro, mas o carcereiro acompanhou toda a trajetória dos acontecimentos e viu: esses são diferentes. Já açoitei muitos, já prendi a muitos, já guardei muitos na prisão, mas esses são diferentes. Com dores, presos, eles cantam, eles oram a Deus, e talvez aquele cântico chegou no coração do carcereiro até que ele dormiu. E quando ele nunca tinha visto prisioneiros, quando a porta da prisão aberta, quando as algemas, solto das algemas, ficarem no lugar e não fugiram. E logo percebeu que algo diferente estava acontecendo. Ele olha e trêmulo e disse assim: eu quero o Deus que vocês têm. Oxalá as pessoas olhem para nós e digam: eu quero servir o Deus que tu serve. Tem que ser a nossa meta. E naquela noite, agora, o Senhor dá provisão. Lembra que eu iniciei a mensagem dizendo que temos que, para mantermos uma vida de integridade, para uma vida de nos apresentarmos em qualquer cenário diante do Senhor, obediência e fé. À meia-noite, o carcereiro se converte. O texto vai mostrar que o carcereiro os leva para a sua casa.
limpa as feridas, os vergões, lhe proporciona banho, coloca-os à mesa com a sua família e lhe serve alimento. O culto continuou. Depois que eles foram cuidados, Deus providenciou cuidado. Sai da prisão para a casa do carcereiro, algo inadmissível humanamente de acontecer, ou melhor, algo impossível de acontecer. Vai estar na casa na meia-noite, na madrugada, na casa do carcereiro, comendo. Mas agora, já não era mais o carcereiro, era o servo de Deus, porque ele foi alcançado, ele foi liberto, foi salvo por Cristo. E ele foi batizado, ele e a sua casa, porque ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E a informação é bem simples, mas poderosa: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eles foram, e durante a madrugada eles instruíram ao carcereiro, que com alegria foi batizado. E pela manhã eles voltam para a prisão. Aí chega a notícia, o carcereiro traz a notícia: olha, os magistrados mandaram vocês embora. Agora era a hora de falar que ele era cidadão romano. Nós temos que lutar pelos nossos direitos sociais, mas primeiro temos que buscar o nosso direito espiritual. Paulo disse: não vai ser assim não. Vocês bateram na gente em praça pública. Ele conhecia as leis. Nós, sendo cidadãos romanos, se Paulo levasse adiante essa informação, eles poderiam até serem mortos, serem aprisionados, porque bateram, espancaram cidadãos romanos sem julgamento, injustamente. Mas Paulo e Silas deixou muito claro que eles precisavam vir pedir desculpa. Não vai ser assim não. E agora você imagine as autoridades, os magistrados, diante de uma multidão, que tem muito curioso. Olha, foi mal. Não deveria ter feito isso. O texto diz que eles pediram desculpas publicamente para Paulo e Silas. Agora Paulo e Silas aceitaram as desculpas e seguiram o caminho e entraram na casa de servos do Senhor, que os confortaram. E aqui eu quero finalizar esta mensagem dizendo: em todo cenário Deus tem propósitos. Talvez o seu vizinho ainda não foi convertido porque você não entendeu o propósito. Talvez o seu amigo de trabalho, ou a sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho, porque você não permaneceu ouvindo o propósito de Deus. No primeiro obstáculo, você usou a sua lógica humana. Use a lógica do reino de Deus. E assim, como crentes, nós precisamos estar unidos, viu, irmãos? Aqui da igreja. Falo como pastor, a batalha espiritual é muito grande. E às vezes nos falta consolo da igreja. Console o seu pastor. Conforte o seu pastor. Paulo e Silas eram os pastores daquele momento. Enfrentaram uma batalha, apanharam, passaram a noite na cadeia. Mas ao sair, eles foram recebidos na casa dos servos do Senhor. Certamente lhe deram vestimentas, lhe deram atenção, lhe deram um abraço amigo, lhe deram alimento. Não deixe a família pastoral caminhar sozinho. Vocês têm uma missão de cuidar do pastor de vocês. Pergunte como eles estão, porque dói. As algemas dói, a ingratidão dói. Mas louvado seja Deus, que tem uma igreja amorosa para cuidar e nos ajudar a superar as dores. Pregue o evangelho, viva o evangelho, cuide da sua liderança, anuncie Jesus. E então agora, este lugar, aquela jovem não era mais possuída pelo espírito maligno. Aquela cidade foi de uma forma social, ensinada aos magistrados que deveriam exercer justiça social, não bater nas pessoas, não julgar, não prender sem um justo julgamento. Aquela cidade, aquele carcereiro, não era mais um algoz, mas agora era um servo de Deus, ele e a sua casa. E a igreja pôde ter o privilégio, porque é um privilégio, cuidar do servo de Deus. A Bíblia afirma que muitos receberam anjos em suas casas quando cuidaram do servo do Senhor. Então, eu digo aos irmãos, sejam compreensíveis com a sua liderança, com a família pastoral, ame-os de verdade,
Ah, mas o pastor sabe que nós amamos a ele, e a sua esposa, e aos seus filhos. Diga isso, verbaliza isso. Pastor, estamos juntos na missão. Sabe o que você vai fazer? O pastor vai estar mais animado. E o pastor animado anima a igreja. Paulo e Silas agora mais animado. Sabe, eles iam adiante. Imagine se ficasse apenas na prisão, sem o apoio da igreja. Ah, eu não vou mais adiante não. O negócio lá foi feio. Mas louvado seja Deus, que a igreja apoiou. E eles não lembravam mais da prisão, porque estavam num clima de harmonia e de amor. E puderam continuar a missão. Mas eu quero também aqui me dirigir a você, que veio aqui nessa noite, que ainda não faz parte do reino de Deus. Você precisa fazer. Talvez você diga, olha, mas eu conheço, já ouvi a igreja, já ouvi a respeito de Jesus. Isso é bom que você escutou a respeito disso, mas isso não é a decisão final. O Senhor Jesus voltará para julgar o justo juiz. E ninguém terá oportunidade de ir por um erro do Senhor entrar no céu. Isso não vai acontecer. Como também não vai acontecer por um erro alguém ser lançado no inferno. Isso não vai acontecer. O Senhor é pleno, santo e poderoso. Todos podem entrar no céu, mas o tempo de entrar no céu é agora. Se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E quem entrega a vida para Jesus, o Senhor Jesus escreve o seu nome no livro da vida. E quando Ele voltar, é o que estamos celebrando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele voltará não como Salvador, mas como juiz. E a tua decisão por Ele agora, Ele garantirá que você seja levado para o céu e morará com Ele eternamente lá. E para isso você precisa aceitar Jesus como Salvador. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que o Senhor pode mudar. E eu quero ler Romanos, no capítulo 10, no verso, eu sei, já guardei no coração esse texto, mas eu quero ler para que você perceba que não é eu que estou dizendo, mas é o próprio Deus na sua palavra. Romanos 10, no capítulo 8, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então está claro que a escolha agora é sua. E eu pergunto nessa noite, é alguém que quer fazer um compromisso com Jesus? É um compromisso que vai te levar para a eternidade. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém nessa condição de ser transformado como aquele carcereiro foi? Todos precisam de Deus. Todos precisam de salvação. E se eu pudesse fazer por você, eu faria. Mas eu não posso. Eu posso fazer por mim. E já o fiz. E a minha oração é que você faça. Entregue a sua vida para Jesus. Alguém que caminhou com Jesus, mas pelos embates da vida se afastou, o teu lugar não é longe de Jesus, é perto de Jesus. Volte para Jesus. Se há alguém nessa condição que quer se reconciliar com Jesus, ou aceitá-lo como Senhor e Salvador, aonde você está? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você não precisa falar nada para mim, é só no seu coração com Deus. Deus te abençoe. Amém? Alguém se aproxima daquela jovem. Deus abençoe. Há mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor, ou aceitá-lo como Senhor e Salvador? Nós queremos identificar você porque nós queremos te abraçar, orar contigo e dizer que estamos na mesma direção, caminhando para o céu. E juntos somos mais fortalecidos em Cristo Jesus. Há mais alguém nessa noite para Jesus? Não perca o céu por vergonha. Vergonha é não ter Jesus no coração. Não fique longe de Jesus. Venha para Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Ele é o único que pode eternizar a tua vida. E Ele o faz. A vida que vai passar, queira você ou não. Mas a vida vai continuar no céu se você quiser Jesus. Há mais alguém nessa noite para Jesus? Que quer se reconciliar ou aceitá-lo como Senhor e Salvador? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar por esta vida. Gostaria que mais senhoras viessem aqui. Venham mais senhoras e abracem ela aqui. Monique, que decisão maravilhosa você fez.
No céu está tendo muita alegria. Jesus te ama de verdade. Sabe, aquilo que te magoou e te afastou, já caiu, já não existe mais. Uma nova história Deus fez para ti agora. Agora é uma história de firmeza. Conte com essa igreja. Conte com as nossas orações. Estamos juntos na missão. Pai, obrigado pela vida da Monique, ó Deus, que compreendeu que ela pertence a Ti. Pai, tira do seu coração qualquer amargura, qualquer seta lançada pelo mal, já não existe mais. Porque o Senhor é aquele que diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Foi lançado no mais profundo abismo. Ó Pai, uma nova história, ó Pai, surge na vida dela. A abençoa, a protege, a guarda livre do mal. E que, ó Pai, as bênçãos sejam sobre ela, sobre a sua família. E que ela seja um instrumento do Senhor por onde caminhar. Que essa alegria que ela está sentindo agora possa durar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Pai, eu declaro bênção sobre a vida dela. Ó Pai, que caia por terra todos os impedimentos. Que caia por terra tudo aquilo que lhe fez mal. E que agora, ó Pai, eu declaro que a Tua graça, que a Tua unção inunde o seu coração, inunde a sua vida. E com ela, ó Pai, eu abençoo esta igreja. Eu abençoo a liderança dessa igreja. Abençoo cada pessoa dessa igreja. E eu faço, não porque tenho autoridade, mas eu faço na autoridade do nome do Senhor, que cura, salva e liberta e que nos alegra na caminhada. Ó Deus, derrama bênção neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.